E aí, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí, o tema do vídeo de hoje, dessa mensagem que eu vou estar compartilhando com vocês, é a respeito do relacionamento, né? E vamos começar do princípio, né? Em relação a essa primeira fase aí da etapa, depois do sentimento ele ser despertado na vida de alguém, né? Especificamente aí no momento da juventude, né? Dessa fase, como a própria palavra do Senhor fala, em relação a os sentimentos, né? Que são muito fortes, né? E o tema da mensagem de hoje é essa pergunta aí, né? Quando namorar alguém, né? E a gente vai estar lendo a palavra do Senhor aqui em dois versículos que falam especificamente sobre escolhas e decisões. E o primeiro deles se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E o segundo versículo está lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo 1 e o 9. Diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. E o versículo 9, não, me enganei, é Provérbios, capítulo de número 19, versículo 2 e versículo 3. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então, como a própria palavra do Senhor ela diz, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, capítulo de número 6, no versículo 12, que tudo podemos, mas nem tudo nos convém, e que tudo podemos, mas não podemos... Aqui, ó, deixa eu abrir para compartilhar. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine ou que nada me escravize. Tudo nos é permitido. Mas como eu li aqui em Provérbios 19, versículo 3 e versículo 2 e 3, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Numa versão mais atual diz: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. E se tratando do relacionamento, a pergunta do vídeo é: quando namorar alguém? E esse ponto em nossas vidas, ele é principal porque existem duas decisões, duas escolhas que são muito importantes na nossa vida e que definem a nossa vida, definem quem nós somos, definem que tipo de vida nós vamos viver. A primeira delas é em relação à crença, a no que crer, e no que acreditar, porque naquilo em que você decide crer e naquilo em que você decide acreditar é ao que você vai se entregar, é no que você vai confiar e a sua vida vai se basear nessa crença. E a outra escolha mais importante da nossa vida é a pessoa que você vai escolher, a pessoa que vai vir até a sua vida, a pessoa que você vai permitir entrar na sua vida e você se casar com essa pessoa, porque você vai viver com essa pessoa o resto da sua vida. Quando eu digo viver com essa pessoa o resto da sua vida, eu sei que aqui há casos e casos, né?
A própria palavra do Senhor, ela nos fala para que o marido ele não deixe a sua esposa, né? A esposa não deixe o marido. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7 e diz que é um mandamento do Senhor, né? Para que não haja o divórcio, para que não haja a separação. Mas eu, como disse antes, né? Aqui é um contexto que vai de cada realidade, né? Vai de cada realidade. Mas enfim. Então, quando você deve namorar alguém, quando você... Aqui a questão não é um ponto de vista, nem meu e nem muito menos da palavra de Deus, legalista, né? Ou de domínio da fé, ou de domínio da vida de alguém, né? Até porque o próprio Deus, ele não quer que nós sejamos robôs, né? Deus quer que nós sejamos espontâneos. Inclusive, Zacarias 4:6, a palavra do Senhor diz que não é nem por força e nem por violência, ou seja, não é nem forçado e nem de uma forma brutal, né? Tirana, autoritária, não. Deus, ele quer que nós obedeçamos a ele por amor. Então, o relacionamento que você tem com Deus, a unidade que você tem com Deus, é o mesmo tipo de relacionamento que você também vai querer ter com outra pessoa. É o mesmo tipo de relacionamento que você vai ter com outra pessoa, né? Existe aqui uma profundidade em relação à questão das palavras, quando eu digo o mesmo relacionamento que você vai querer ter com a outra pessoa e o mesmo relacionamento que você vai ter. Porque, por exemplo, se você tem um relacionamento com Deus de fidelidade, né? Você também vai ter esse tipo de relacionamento com a outra pessoa e você vai viver naturalmente, porque o que você tem com Deus, Deus naturalmente ele testifica na sua vida e abençoa a sua vida com outra pessoa que você coloca, que Deus coloca na sua vida, né? E que você aceita essa pessoa na sua vida. E então, a questão é a seguinte: quando namorar alguém, um dos primeiros pontos aqui que eu estou colocando é em relação a essa comunhão com Deus. O primeiro ponto em que você precisa entender da sua vida, não na vida de quem você venha gostar, você venha se apaixonar, venha se interessar, da sua vida. O primeiro ponto que você precisa entender é que quando namorar alguém, na verdade, não é nem a partir desse start aí, desse iniciar. É você entender em você mesmo e você ter em você mesmo, na sua vida, uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Porque o start aí do quando namorar alguém, ele não não vai partir do ponto agora de você assim dizer quando, porque eu sei que o sentido aqui da palavra quando vai remeter o tempo, né? Mas entenda o principal ponto aqui específico sobre esse quando, mas em um processo. E esse processo é preparatório e que amadurece, né? Para que quando for, e a gente vai chegar nesse ponto aí do quando, nessa questão de tempo, né? De processo de maturidade. Mas o primeiro ponto é esse. É você entender que você precisa ter uma comunhão com Deus. Porque se você quer ser feliz no seu relacionamento, seja namoro, noivado, né? E o casamento, que esse é o cume aí, né? É o ápice de todo o alvo, né? Que não comece um relacionamento se você não tem no seu coração o propósito de ter um casamento. Porque a própria palavra do Senhor fala que é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Porque se você não tem o objetivo, se você não tem um propósito de casar, então o que você vai fazer vai ser só pecar, porque você vai ficar queimando de desejo e você vai satisfazer esses desejos, né? E como a própria palavra do Senhor nos fala, ela nos declara, ela nos ensina, ela nos guia a certas coisas, né? A intimidade de um casal das duas pessoas é só para o casamento. Antes disso, se torna uma fornicação, uma prostituição, se torna o pecado, né? Então,
tenha em mente e no seu coração que ao começar um relacionamento, você tem que ter o alvo do casamento, você tem que ter o objetivo, você tem que ter o propósito do casamento. Então, por isso que eu estou dizendo que a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é uma comunhão com Deus, é um relacionamento com Deus. Por quê? Porque no seu relacionamento com Deus e na sua comunhão com Deus, você vai ter intimidade com Ele e você vai ser guiado por Ele, vai ser direcionado por Ele. E nesse guiar de Deus na sua vida, nesse direcionar de Deus na sua vida, seu coração está guardado nele, sua mente está guardada nele. Então, todos os seus sentimentos e suas emoções estão blindados por Deus, estão ali no amor de Deus, estão no cuidado de Deus. Então, quando se tem um relacionamento com Deus, normalmente o que nós recebemos de Deus é o que nós damos para o outro. E vamos querer também receber isso do outro. Então você está tendo uma comunhão com Deus e você vai querer que essa pessoa com quem você vai se relacionar também tenha uma comunhão com Deus. Então você não vai escolher qualquer pessoa para a sua vida, tá entendendo? Então o primeiro ponto é esse, é você ter uma comunhão com Deus, né, ter uma vida, um relacionamento com Deus aí diário, né, de oração, da palavra, em comunhão com Deus, né, caminhando com o Senhor. E consequentemente, né, o seu coração vai buscar, né, vai esperar em Deus, na verdade, esse mesmo amor que você recebe de Deus, receber de outra pessoa. Então, por isso, seu coração não vai se abrir para qualquer pessoa. Mas como você recebe de Deus e tem essa comunhão tão linda, tão pura e maravilhosa com o Senhor, é o que você vai querer também ter com outra pessoa. E por isso você vai esperar no Senhor. Você vai se preparar no preparo do Senhor, né, para ser dirigido aí, guiado pelo Senhor para viver esse relacionamento. Então, o primeiro ponto é esse, né? E o segundo passo, né, digamos assim, o segundo ponto que você deve fazer na sua vida depois de você estar vivendo essa comunhão com Deus, quando você conhecer alguém, não se precipite em se declarar para essa pessoa. Ainda que o seu coração palpite, ainda que você fique nervoso, que você fique nervosa, ainda que você se sinta, sabe, tão alegre, tão feliz por ter aquela pessoa na sua vida, mas não se precipite em se declarar para essa pessoa. Não se precipite em demonstrar os sentimentos afetuosos de querer ter essa pessoa na sua vida. Porque as aparências enganam. Você pode estar apaixonado, apaixonada, você pode estar impressionado ou impressionada com a aparência dessa pessoa, com o lado de fora que você está vendo. Não só com beleza. Quando eu falo aparência, eu não quero dizer só beleza, mas eu falo a aparência das atitudes, daquilo que você está vendo, né? Mas não do que você realmente não está vendo. Porque nós não somos aquilo que aparentamos, nós somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que nós praticamos, somos aquilo que realizamos. E isso você não vê do lado de fora se a pessoa não mostrar, porque as pessoas elas podem se camuflarem, as pessoas podem colocar uma máscara, fingirem que são alguém e não sendo realmente esse alguém. E em um relacionamento, isso acontece muito, né? Logo no início, o cara finge que é alguém, ou a mulher ela finge que é alguém somente para impressionar a pessoa, para agradar a pessoa e conquistar a pessoa. E depois que isso é conseguido, então aí que agora já se está em um relacionamento, a pessoa se mostra como de fato e verdade ela é. É que nem os casos em relação aos casamentos que a gente já ouviu falar bastante, né? Em relação a essas questões aí. Então, não se precipite. A palavra que eu quero deixar aqui é essa: não se precipite em se declarar para a pessoa, em abrir o seu coração para essa pessoa. Como você já vem de uma comunhão com Deus, seu coração, ainda que palpite, né, e ainda que você sinta uma vontade ali de ter aquela pessoa por perto, de passar horas e horas conversando com aquela pessoa, e ainda que sinta a vontade de se declarar para aquela pessoa, de manifestar ali seus sentimentos por aquela pessoa, como você já vem de uma comunhão com Deus,
o seu coração, ainda que aconteça essas coisas, né? Ainda que você pense nessas coisas, ainda que o sentimento te empurre, né? Te puxe aí, as emoções te envolvam, mas você vai dar um freio nisso aí. Você vai dar uma parada e você vai se voltar para o seu primeiro amor e você vai abrir o seu coração para Ele. Você vai se voltar para Ele e entregar todo esse sentimento e toda essa emoção, todo esse pensamento para Ele. Por quê? Porque é Ele quem conhece essa pessoa. Uma das coisas que você precisa entender é que Deus, Ele conhece quem é cada pessoa. Então, como eu acabei de falar agora, nós vemos do lado de fora das pessoas, mas não vemos do lado de dentro. E Deus, Ele vê tanto do lado de fora como do lado de dentro. Então, o que acontece? Quando nós gostamos de alguém, nos apaixonamos por alguém, a segunda coisa que nós precisamos fazer é orar a Deus em relação a esse sentimento que nós estamos tendo por essa pessoa. Apresentar e entregar tanto o nosso coração como esse sentimento em relação a essa pessoa. E perguntar para Deus se é da vontade de Deus. E pedir ao Senhor que guie o nosso coração, que guie nossa vida, que guie nossos passos. É muito simples e tem que ter sinceridade, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias, no capítulo de número 17, no versículo 9, que o nosso coração é enganoso. Eu vou ler para não falar por cima, porque eu não estou lembrando de cabeça. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha só. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, nós não podemos nos deixar levar pelo nosso coração. Nós não podemos permitir que o coração ele sente, que o coração ele fala, o que o coração ele guia, seja uma decisão e uma escolha a ser tomada na nossa vida. Mas nós temos que seguir a voz de Deus, que Ele fala conosco por meio da Sua palavra, como Ele nos ensina, nos instrui, nos corrige, nos repreende, e das várias maneiras como Ele venha a nos falar, como diz em Jó 33,14, que Deus fala de várias maneiras, porém somos nós que não lhe damos atenção. Então, que possamos dar o freio em nosso coração, que você possa dar esse freio no seu coração e orar ao Senhor e confiar no Senhor, entendendo que ir pelo seu coração é um engano, mas ouvir a voz de Deus é ir pelo caminho certo. E outra palavra que fala também em relação ao coração é uma que está lá em 1 João, lá no capítulo de número 3, no versículo 20, que diz assim, quando o nosso coração, ainda que o nosso coração nos condene, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Olha só. Tá vendo só? Vou ler o 19 e 20. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, ou ainda que o nosso coração nos condene, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece todas as coisas. Quer ter o seu coração tranquilo e o seu coração guardado na paz de Deus, que excede todo entendimento, como diz em Filipenses 4:7, né? E com a sua mente também guardada por essa paz. Então, faça como Provérbios capítulo de número 3 diz. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. A palavra do Senhor diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aí o versículo 6 e 7 fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste do mal. E o versículo 8 conclui dizendo: isso será saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Então, ainda que o seu coração te condene, presta atenção. Jeremias capítulo de número 17, versículo 9, diz que o coração ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa, que sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Né? E o versículo 10 responde que o Senhor é capaz de compreendê-lo,
que o Senhor ele conhece, sonda o coração e conhece a mente de cada um, né, de todos, para retribuir a cada um conforme a sua conduta, para retribuir, né, ou recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Então, Jeremias 17:9 diz que é enganoso, mais do que qualquer outra coisa, sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo. E 1 João 3:19 e 20 diz o quê? Que assim saberemos, assim tranquilizaremos o nosso coração diante do Senhor, né? Saberemos que somos da verdade, tranquilizaremos o nosso coração diante do Senhor. Porque, ainda que o nosso coração nos condene, Deus é maior do que o nosso coração. O que eu quero dizer com isso? É a palavra que eu acabei de falar agora de Provérbios, capítulo 3, do 5 ao 8. Quando você gostar de alguém e sentir algo por alguém, o segundo passo que você deve dar, né, o segundo ponto aqui colocado, a sua segunda atitude é você se voltar para Deus e entregar o seu coração para Deus. Entregar os seus sentimentos e as suas emoções para Deus. Porque Deus é quem conhece aquela pessoa. E não se preocupe. Não se preocupe. Ainda que o seu coração te condene. Nessa condenação aqui, que eu quero dizer, o sentido da palavra é: ainda que no seu coração você sinta que vai perder aquela pessoa se você não se declarar para ela. Ainda que venham esses pensamentos sobre o seu coração, sobre a sua mente, ainda que o seu coração te impulsione, traga um medo, né, de você, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje, não se preocupe. Sabe por quê? Porque se for aquela pessoa de Deus para você, então Deus, ele não vai permitir que chegue mais ninguém na vida dessa pessoa. Deus tem essa pessoa separada para você. O que acontece é que o processo de Deus, ele nos molda. O processo de Deus, ele nos prepara. Porque Deus, ele não quer que nenhum outro, que nenhuma outra seja primeiro em nossas vidas. Mas somente ele seja o primeiro em nossas vidas. E o nosso amor, que é o amor dele mesmo, que ele colocou em nossos corações, como está em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Esse amor, ele quer que seja para ele, em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos. Então, o Senhor também, ele quer que a gente não sofra. O Senhor, ele também não quer que a gente venha fazer a outra pessoa sofrer. Então, primeiro Deus nos molda, primeiro Deus, ele nos prepara, né, para que quando chegar o tempo, chegar o momento desse sentimento aí poder ser despertado, desse sentimento aí poder ele ser acordado, ele ser declarado, ele ser manifesto, então, você, sua mente, seu coração já estejam no preparo, já estejam no equilíbrio, já estejam na vontade que Deus quer que esteja, para que quando essa pessoa chegar em sua vida e esse relacionamento acontecer, ele esteja dentro da vontade de Deus. Ele esteja dentro do tempo de Deus. Porque Deus, ele não faz nada precipitado e nem nada atrasado. E também Deus, ele não faz nada para que cause um mal sobre a nossa vida, para que a gente venha ser um mal sobre a vida do outro. Deus, ele conhece o nosso temperamento. Deus, ele conhece o nosso caráter, conhece a nossa conduta, conhece as nossas intenções, motivações. Deus, ele conhece tudo em nós. Não há nada que Deus, ele não conheça. Deus conhece tudo. Então, quando Deus, ele vê que tem coisas em você que vai machucar a outra pessoa, que vai ferir a outra pessoa, o que Deus, ele faz é mostrar para você essas coisas e tantos outros pontos específicos aí em relação à questão de preparo financeiro, preparo mental, preparo familiar. São várias as áreas em que Deus, ele trabalha para que você possa estar estruturado e preparado para que esse relacionamento ele possa ter início. Aqui, como eu disse no início, não é o legalismo que fala, né? Nem tanto da minha parte como da palavra de Deus. Não são regras a serem obrigatoriamente de forma com pesar que você tem que seguir à risca, mas são orientações que você tem que ter a consciência de que são necessárias para a sua vida, para que você, aí seguindo e entendendo, reconhecendo e aceitando, você receba da alegria que está na presença de Deus em você ter uma felicidade de um relacionamento bem-sucedido, de um relacionamento dirigido, de um relacionamento
planejado e preparado por Deus. Porque, como eu disse antes, Deus ele conhece cada pessoa. Então, não se deixe levar pelo engano do seu coração, né? Porque, como a palavra diz, né, que a sua doença é incurável e quem pode compreendê-lo, né? E não se preocupe em relação ainda que o seu coração te condene, ou seja, como eu tinha falado antes, ainda que você ouça a voz do coração ali da sua mente, dos seus sentimentos, dizer que se você não se apressar, se você não se declarar, você vai perder essa pessoa. Não caia nesse engano, não caia nessa mentira, porque, como eu falei antes, se é aquela pessoa, a pessoa que Deus escolheu para a sua vida, então não vai chegar nenhuma outra pessoa na vida dela. Por quê? Porque foi Deus quem escolheu aquela pessoa para você e você para ela. E é Deus quem vai unir vocês dois no tempo dele, no momento exato, porque, como eu disse, Deus não faz nada atrasado nem apressado. Deus faz tudo no tempo certo, no momento certo, do jeito certo. E a palavra do Senhor diz, lá em Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois chegará o tempo certo que colheremos, se não desanimarmos. Porque quando há o desânimo, vem a desistência. Então, não desanime, não desista, não se canse de fazer o bem. Ou seja, que bem? O bem de continuar orando, o bem de continuar se preparando, se santificando, se consagrando, né? Preparando, deixando Deus preparar você, né? Você em obediência a Deus, aí buscando se preparar nesse moldar do Senhor sobre a sua vida, para sua mente estar preparado, seu coração estar preparado, sua vida, né? Ela financeiramente falando, né? Emocionalmente, mentalmente, de todas as formas e áreas que Deus vá trabalhando em você para que você possa aí estar preparado. Quando eu quero dizer todas essas coisas, eu não estou dizendo que quando chegar o momento e você der início ao relacionamento e até chegar ali ao cume, né, à conclusão, ao casamento, vai ser mil maravilhas. Não, não vai. Vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão discutir, né? Vocês vão se desentender, vocês vão se chatear, vão se entristecer. Por quê? Porque nós somos seres humanos. A própria palavra do Senhor diz isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Inclusive, eu vou até ler essa palavra aqui. Olha só. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 26 e 28, né? Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. Então, o que a palavra do Senhor ela diz é exatamente isso. Então, não vai haver uma perfeição em relação a não haver problemas entre vocês. Mas o que há é um preparo de Deus para uma maturidade, para que quando esses problemas vierem, vocês tenham capacidade de poder enfrentá-los juntos e resolvê-los juntos. A questão em relação a um preparo de Deus sobre as nossas vidas é que Deus ele faz as coisas em processos. E antes do casamento, antes até mesmo do namoro é um processo, e desse namoro ao casamento é outro processo, e durante o casamento já é um outro processo, porque nem tudo você vai aprender antes de você começar a namorar, nem tudo você vai aprender do namoro ao casamento, mas dentro do casamento é onde você vai viver a realidade e você vai aprender e você vai amadurecer, né? Ouvir e aprender na teoria é uma coisa, agora quando você coloca em prática é totalmente outra. Quando Jesus pregava para os seus, ensinava ali aos seus discípulos, e Jesus falava sobre perseguição, por exemplo, ali em Mateus capítulo 10, quando Jesus falava que eles iriam ser perseguidos, que eles iriam ser presos, que eles iriam ser maltratados e tal, eles não estavam sentindo dor nenhuma, eles apenas estavam ouvindo as palavras de Jesus. Eles estavam aprendendo e entendendo aquilo que eles passariam por amor a Jesus.
né? Talvez seus corações sentissem ali, suas emoções, suas mentes pensassem, mas o que naquele momento eles receberam era a palavra. E foi totalmente diferente do que eles ouviram naquele dia, naquele momento, para depois o que eles viveram na prática. O que, como Jesus tinha falado, aconteceu. Então, assim também é num relacionamento. Os conselhos, as orientações, né, as várias formas, métodos, seja como for, né, ao você aconselhar alguém, falar para alguém, aquela pessoa ali, né, no caso, como eu estou fazendo aqui com vocês, você adquire o conhecimento, você recebe ali aquele entendimento, ganha a sabedoria, mas é totalmente diferente, né, e será totalmente diferente na prática quando você estiver dentro de um relacionamento. Mas entendendo que quando entra em nosso coração, quando entra em nossa mente, quando nós ouvimos Deus e aceitamos, lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19, a palavra do Senhor diz para aceitarmos humildemente a palavra implantada em nós, a qual é poderosa para salvar as nossas almas, e não sermos somente ouvintes dessa palavra, mas praticantes, porque senão vamos estar enganando a nós mesmos, se formos somente ouvinte e não praticante. E em 2 Timóteo capítulo 3, a palavra do Senhor diz, lá no versículo 16, no versículo 15, na verdade, né, que a palavra de Deus nos torna sábios para, por essa sabedoria, pela fé, recebermos a salvação em Jesus Cristo, e ela é toda inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, repreender, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, é como está lá em Salmo 119 também. Versículo 5, a palavra do Senhor diz o quê? Como pode um jovem manter pura sua vida? Vivendo de acordo com a tua palavra. No versículo 5 não, versículo 9. No versículo 11 diz, guardei ou escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E no versículo 105, a palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, veja o que Tiago, no capítulo 1 aí, a partir do versículo de número 22, ele está nos dizendo que temos que ser não só ouvintes, mas praticantes, senão vamos estar nos enganando. Porque aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois que ele olha bem e sai, ele esquece a sua aparência. Mas aquele que é um observador da palavra, aquele que é um ouvinte, mas não é um ouvinte esquecido, mas é um praticante da palavra, a palavra do Senhor fala que esse que é o observador da palavra e que não é um ouvinte esquecido e sim praticante, tudo que essa pessoa fizer vai ser bem sucedido. E aí ele conclui a palavra dizendo que se alguém se considera religioso, mas não guarda a sua língua, a sua religião não vale de nada, porque a religião pura e sem mácula para com Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e manter-se incontaminado deste mundo. Então, irmãos,